Esse vídeo aula é dirigido aos alunos do 4º ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Olá, meus amores! Dando continuidade ao nosso conteúdo desse bimestre, que é a execução, nós estamos dando continuidade ao primeiro vídeo sobre o procedimento da ação judicial, executiva, para pagamento de quantia certa ou obrigações pecuniárias fundada em título extrajudicial. Tá? Então, nós já estudamos como é a petição, as formalidades da petição, da citação, e hoje nós vamos ver quais são as possíveis atitudes do executado após a citação, ou se ele não for citado, ok? Então, eu mandei para vocês um esquema que ocorre até esse momento, tá? Aquele esqueminha que eu mandei, ele tem ainda uma continuidade, mas eu pretendi mandar até essa parte desse vídeo de hoje para que vocês tenham uma visão micro da evolução do processo executivo, ok? Então, nós já vimos as formalidades da petição inicial, o despacho oferecido pelo juiz da causa. Nesse despacho, ele verificando que a petição inicial está apta, que os documentos que devem ser juntados à petição inicial estão ok, então ele determina a citação do executado. Nesse mesmo despacho, ele fixa honorários advocatícios em 10% e essa citação é para que o devedor executado pague a quantia. Não é propriamente chamando para compor a relação jurídica processual para fins de defesa, embora ele possa fazê-lo. Mas ele é citado para pagar em 3 dias contados da data da citação, tá? Eu fico fixando esses prazos porque para oferecer embargos, a contagem de prazo é diferente, é contado do prazo em que foi juntado aos autos do processo o cumprimento daquela citação. Então, para pagar é 3 dias do dia da citação, mesmo que o oficial de justiça ou AR seja juntado aos autos em data posterior, ok? Então, se ele for citado, ele pode pagar a dívida. Se ele o fizer voluntariamente em 3 dias, os honorários advocatícios são reduzidos em 50%, certo? Ao oferecer o pagamento, o exequente é intimado para manifestar se ele concorda com aquele valor que foi depositado, né? Então, se porventura discordar desse valor, tem que ser fundamentado, demonstrando em cálculo porque aquele valor não está completo. Nesse caso, se o juiz acatar a impugnação do exequente, aquele valor já pode ser levantado e a execução prossegue-se pelo valor remanescente alegado pelo exequente. Caso o juiz não acate a alegação do exequente, ou se não houver alegação, se ele concordar com o valor depositado, é causa de extinção do processo executivo nos termos do artigo 924, inciso 2. Nós ainda vamos estudar a extinção do processo de execução no final desses estudos, e uma das causas é a obrigação, se a obrigação for satisfeita, ou seja, qual que é a obrigação? O pagamento do valor estampado no título executivo extrajudicial, nesse caso. E se ele não pagar? Ele pode ainda oferecer embargos. Os embargos são o meio de defesa do executado nos processos de execução fundados em títulos extrajudiciais. Seja a obrigação de pagar, seja a obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, ok? São os embargos, e nós vamos ter uma aula específica sobre embargos, que é o embargos do devedor, é o meio de defesa do executado nas execuções autônomas fundadas em títulos extrajudiciais. Se ele oferece embargos, está no artigo 914 em diante, ele tem 15 dias para fazer isso, contado da juntada do mandato aos autos, e aí ele vai
conseguir a suspensão do processo ou não. Então esse é um conteúdo que nós vamos ver mais à frente, sobre os embargos, a suspensão oferecida, requerida nos embargos, se o juiz concede ou não. Então nós vamos ver os requisitos dessa suspensão ou não. Ele ainda pode oferecer um parcelamento, que a doutrina chama de moratória judicial. Isso está constante no artigo 916 do Código. Em qualquer momento, no prazo para embargos, ele pode reconhecer a dívida, depositar 30% do valor da dívida atualizada, que é o valor que está demonstrado no memória de cálculo, com o exequente oferecendo a petição inicial, ele pagar esses 30% do valor, isso também contando com os honorários, todo o valor da causa, certo? E o restante, ele poderá pedir o parcelamento em até 6 vezes, sendo que cada parcela deverá ser atualizada, certo? E aí, se acaso for acatado esse pedido, se os requisitos do parcelamento estiverem ok, segundo o artigo 916, o processo vai ser suspenso até o final do cumprimento daquelas parcelas propostas. Caso não seja cumprida as parcelas, uma parcela que não for cumprida, vence todas as demais de uma só vez e o processo executivo continua. Se já foi feito penhora, dá continuidade. Se ainda não foi, oferece-se um bem a ser penhorado, pesquisa-se bens do devedor que são penhoráveis e o processo prossegue. Ainda, uma outra possibilidade, quando o executado ele é citado, não paga e também não oferece embargos, também não se defende. Nesse caso, o mandado citatório, se for por oficial de justiça, ele já tem o mandato para citar, aguardar os 3 dias. Se não for feito o pagamento, ele já tem o mandado para que ele possa procurar bens penhoráveis e efetivar a penhora de bens do devedor, ok? Pode ser que essa citação seja feita por AR, né? Ou outras modalidades de citação, mas transcorrido o prazo de 3 dias, já sem pagamento, já começam os atos de penhora. Nós já estudamos no vídeo passado sobre o arresto. Ocorre que, havendo mandato citatório e o executado não é encontrado para haver a citação efetiva, e se houver bens penhoráveis, o oficial de justiça já pode arrestar bens. Nós já falamos que esse arresto não é o mesmo arresto cautelar, é um instituto próprio da execução, em que ele vai, descobrindo bens do devedor, ele vai fazer um termo de arresto, onde ele vai dizer quais são esses bens, né, discriminá-los, dizer onde estão esses bens e o valor deles. Ok? Se ele fizer esse arresto, nos 10 dias subsequentes, o oficial de justiça deverá procurar 2 vezes em dias distintos o executado para efetivar a penhora. Caso seja efetivada a penhora, aquele arresto que é a pré-penhora, ele se converte em penhora e dá andamento aos atos executivos futuros após a penhora, que nós vamos estudar, ok? Caso não seja encontrado, se ele marcar uma citação por hora certa e mesmo assim não obter êxito na citação, prossegue-se pela citação por edital, cujo procedimento vocês devem procurar lá no processo de conhecimento. Publicado esse edital com as formalidades legais, conta-se 3 dias, se não houver pagamento, mas houve citação, ainda que por edital, prossegue-se com a penhora de bens se encontrados, ok? Então esses são os passos iniciais após a citação ou se não houver citação. Então se houve essa citação e houve penhora de bens, aí o processo prossegue-se. A penhora de bens é uma modalidade, um ato executivo em que encontra-se bens do executado, ou se for informado pelo exequente na petição inicial, ou se o oficial de justiça procura esses bens, eles são um ato que é praticado pelo juiz, né? A gente fala pelo longa manus do juiz, seja
pelo escrevente, né, quando é uma penhora online, seja pelo oficial de justiça, onde são bloqueados esses bens para empregá-los de forma direta no processo de execução. Voltando ao raciocínio, nós já vimos que para que serve o processo judicial de execução para as obrigações pecuniárias. Qual o objetivo? Expropriação de bens do devedor para satisfação do crédito, né, do credor. E para que haja essa expropriação de bens, é necessário o devido processo legal. Então, eu já mandei para vocês um quadro que ele é desenvolvido em 3 fases. A primeira fase é a fase da petição inicial e da citação, compondo a relação processual. A segunda fase vão ser desenvolvidos os atos de penhora, avaliação, possibilidade de substituição desses bens penhorados, reforço da penhora, se aquela primeira penhora os bens não são suficientes para satisfação da dívida, ou redução da penhora se compreende o executado que houve uma penhora além do necessário, de bens além do necessário para a satisfação da dívida. E, finalmente, quando já não houver mais discussão acerca do bem penhorado, do valor do bem que foi atribuído aos bens penhorados, se não há mais substituição, reforço, redução, aí passa-se para a terceira fase, que é a fase de satisfação propriamente dito, onde nós vamos estudar as formas de expropriação de bens no processo executivo, ok? Então, nós vamos ver agora quais são os bens que são impenhoráveis. Nós já vimos o princípio da patrimonialidade, onde a gente vê que no sistema jurídico brasileiro, o devedor responde com seus bens para a satisfação das suas dívidas. E nós precisamos analisar rapidamente o artigo 833, que fala sobre os bens impenhoráveis. Voltando um pouquinho, no artigo 831, que começa o regramento da penhora, do depósito, da avaliação, o artigo 831 diz que a penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários, certo? Então, é necessário somar aquela planilha de cálculo quando está atualizado o valor da dívida, né, com juros, com atualização monetária, as custas do processo. Quais são as custas? Aquilo que efetivamente deve se pagar para o oficial de justiça, quando há perito, necessidade de perícia para avaliação de determinados bens, né, e os honorários advocatícios. Então, são penhorados bens suficientes para cobrir todos esses valores. O artigo 832 diz que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Então, alguns bens no direito material são considerados inalienáveis. Por exemplo, os bens públicos são inalienáveis. E alguns bens são inalienáveis, ou seja, são aqueles que não se pode transferir do patrimônio, nem por venda, nem por doação, nem qualquer tipo de expropriação. Por exemplo, quando há a penhora e a expropriação judicial, são os casos de bem de família, casos que tem uma doação com esse vínculo de inalienabilidade. Por exemplo, imagine que eu faço uma doação para determinada instituição particular, uma creche, uma ONG, ou para as minhas filhas, né? Dizendo que naquele escritura de doação há uma cláusula dizendo que não pode ser alienado, né? Imagina as situações de pais que fazem doação para filhos que porventura ele considera pródigos, né? Então sabe que se doar em vida, ele pode alienar, pode vender aquele bem e ficar sem patrimônio. Então pode ser colocada essa cláusula. Quando essas cláusulas por atos de vontade, os bens também são impenhoráveis. E o artigo 833, meus amores, é muito importante para o estudo de vocês, é super importante para estudos tanto de provas de OAB, de concurso, como também no caso em que vocês decidam advogar, né, no eventual execução. Esse artigo, ele relaciona quais são os bens considerados impenhoráveis pela lei. Então ele relaciona rapidamente em seus incisos. O primeiro diz esses casos de ato voluntário,
né? Quando há por exemplo, uma doação com cláusula de inalienabilidade, quando há uma aquisição com cláusula de inalienabilidade, atos voluntários. Aí diz os móveis que pertencem a utilidades domésticas, né, que guarnecem a residência do executado. E aí ele faz uma ressalva no próprio inciso 2, salvo aqueles casos de valor elevado que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Imagina que a pessoa tem 2, 3 televisões, 50 polegadas, né? Tem mais de uma televisão, várias geladeiras em casa, situações que há muitos computadores, utilidades domésticas que ultrapassa a necessidade de uma vida condizente com o padrão médio de vida brasileiro. Os vestuários, os pertences de uso pessoal da pessoa, né, são inalienáveis. E aí, o inciso 4, ele faz uma relação extensa de valores recebidos para a subsistência da pessoa, desde vencimentos, subsídios, salários, pensões, pecúlios, quantias que são recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento devedor da sua família. De repente ele recebe uma doação mensal de um terceiro que é destinado para a subsistência da família. Os ganhos de trabalhadores autônomos, honorários de profissional liberal, por exemplo, nós advogados. O inciso 5 fala sobre os livros, máquinas e ferramentas, utensílios que são indispensáveis para o exercício da profissão, né? Imagine uma cadeira de dentista, um aparelho que o médico usa para a sua profissão. Os livros, os nossos livros, né? Com professores, seguro de vida, materiais necessários para obras em andamento. E aqui tem nesse inciso 7, vale a pena a gente comentar, né? Imagina que a gente pretende fazer uma obra, uma casa, uma construção e a gente já tem tijolos, tem materiais de revestimento da casa, telha, e já está adquirido. Esses materiais de obras em andamento são impenhoráveis, mas ele faz uma ressalva, salvo se estas forem as penhoradas. Então imagine assim, que eu vou adquirir material para construir, né? Adquiro e não pago. Então essa dívida é exatamente do pagamento desse material, dessa obra. Aí ele deixa de ser impenhorável. A pequena propriedade rural, definida em lei, quando é uma propriedade que a família trabalha, desenvolve sua economia, né? Tira leite, faz uma plantaçãozinha, e a lei estabelece o que é pequena propriedade rural. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Aqui a doutrina faz várias ressalvas, tipo assim, se a pessoa, o executado tem 2, 3, 4 contas de caderneta de poupança em instituições diversas, e cada uma tem até o limite de 40 salários mínimos, a lei não estipula. Então, aparentemente, na literalidade da lei, cada uma delas que for até 40 salários mínimos é impenhorável. Aí eu acho que cabe uma discussão, né? Se descobrir que tem mais de uma conta de caderneta de poupança, de repente pode-se fazer essa discussão judicial. Os recursos públicos do fundo partidário, recebido por partido político, essa aqui é uma questão que uma regra muito antipática, né, que está protegendo os recursos de fundo de partido, né, porque considera que foi recebido de recursos públicos, continua com a natureza de valores públicos e os bens públicos são inalienáveis. O 12º fala sobre créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculadas à execução da obra. Isso aqui é uma proteção. Por exemplo, você compra um apartamento na planta, é uma expressão utilizada comum. Você vai comprar, você oferece para você comprar um apartamento que ainda vai ser construído, ou um condomínio, e você começa a pagar aqueles valores. Imagine que essa construtora de quem você adquiriu esse apartamento, esse imóvel na planta,
ela se torna devedora e executada. Aqueles valores que foram depositados para pagamento dessas unidades imobiliárias, sob regime de incorporação, são inalienáveis. Por quê? Senão ninguém compra, né? Eu vou comprar um apartamento na planta, de repente aquela empresa que é empreiteira, que vai construir, é executada, e os valores que eu depositei para pagamento do meu apartamento tão sonhado são penhorados. Então, aqui é uma proteção para esse tipo de negócio jurídico. Interessante a gente falar sobre os parágrafos do artigo 833. O primeiro diz que a impenhorabilidade não é oponível à execução da dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Então, tudo que é impenhorável, por exemplo, a minha casa, a única casa que eu tenho, né, eu financiei na Caixa Econômica. Então, o código no artigo 833 diz que é impenhorável, né, a casa da pessoa, a residência do executado é impenhorável. E aí, o que acontece? Se for a dívida foi em razão daquela aquisição, ela deixa de ser impenhorável, né? Porque se eu vou lá, faço um financiamento para construir minha casinha e depois eu não pago, se ela for impenhorável, a única coisa que eu tenho, eu vou acabar ganhando, é só não pagar, né? Então, a gente precisa observar essas regras que são exceção à impenhorabilidade, certo? Parágrafo 2º diz: o disposto no inciso 4 e 10 não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Então, veja, o 4, ele diz respeito a os vencimentos, a tudo que a gente recebe a título de pagamento, né, pelo nosso trabalho ou por uma pensão, tudo que é para nossa subsistência. Aquilo que é para nossa subsistência é impenhorável, mas, todavia, se eu tenho o meu salário, ele é impenhorável, mas eu estou sendo executada numa execução especial de pagamento de pensão alimentícia. Nesse caso, o salário deixa de ser impenhorável. Por quê? Há uma ponderação de princípios, né? Se meu salário é para minha sobrevivência, aquele alimentando, por exemplo, aquela criança ou meus pais idosos, o cônjuge, né, que num casamento desfeito, se há uma execução de pagamento de pensão alimentícia, aí, nesse caso, aquilo que é salário, que é considerado impenhorável, deixa de ser impenhorável. Bem como as quantias depositadas em caderneta de poupança, em qualquer valor, certo? Até os 40 salários mínimos ou acima de 40 salários mínimos, certo? Mas, nesse caso, nós vamos estudar com mais afinco quando nós estivermos estudando a execução de pagamento de alimentos, né? Quando nós estivermos estudando a execução de pensão alimentícia, nós vamos ver esse parágrafo 2º com mais cuidado, com mais atenção. E o parágrafo 3º, ele fala da impenhorabilidade dos equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes tanto à pessoa física ou empresa individual e produtor rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto do financiamento. Então, uma pessoa que está fazendo uma plantação, tem uma pequena empresa, um módulo rural pequeno, e essas máquinas agrícolas é justamente para plantação, para empreendimento, para subsistência daquela família, ou é o trabalho da pessoa. Então, aquele trator, aquela máquina agrícola, ela é impenhorável, salvo se eles estivessem sendo cobrados justamente para a compra desse trator. Porque imagine, a pessoa vai lá, compra um trator, não consegue pagar, e aí há uma execução e diz que ele é impenhorável. Se for a execução do próprio pagamento dessa máquina, desse instrumento agrícola, ele deixa de ser impenhorável. E eu quero ressaltar com vocês agora o artigo 834. Ele é muito importante e eu pretendo cobrar na prova. Tá? 834 diz: podem ser penhorados a falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Então, imagine que eu fiz uma doação para uma das minhas filhas de uma casa,
E eu coloquei uma cláusula de inalienabilidade, então não pode ser penhorado, não pode ser vendido, então não pode ser penhorado. Mas ela coloca essa casa de aluguel, então é um fruto, aluguel é um fruto, é um rendimento que apresenta, né, aquele bem. Se ela não tiver mais nada para ser penhorado, se ela estiver sendo executada, os aluguéis podem ser penhorados. Aquela casa com cláusula de inalienabilidade não pode ser penhorada, mas os frutos e rendimentos. Mas aí tem um quesito aqui, a falta de outros bens. Se o executado não tem nem outro bem para penhorar, mas tem rendimento daquele bem que é considerado inalienável. Então, se tem rendimento, se tem fruto, e aí sim, aqueles frutos podem ser penhorados. Espero que vocês tenham compreendido esse artigo 834, certo? E aí o 835, para a gente encerrar esse vídeo, ele fala sobre a preferência na hora de efetuar a penhora. Imagine que o executado tem mais de um bem, tem bens de diversas naturezas, né? Ele tem dinheiro aplicado, que não seja de carteira de poupança, ou seja, superior a 40 salários mínimos, se ele tem aplicações financeiras, se ele tem títulos da dívida pública, se ele tem veículos terrestres, se ele tem bens imóveis, se ele tem semoventes, por acaso ele tenha navio ou aeronaves, ações e cotas de sociedade. Então, quais são as preferências? Vamos imaginar o oficial de justiça pesquisando os bens que aquele executado tem, e ele encontra uma variedade de bens de naturezas diversas. Então, o caput do artigo 835 diz que ela observará preferencialmente a seguinte ordem. Então, a primeira ordem é dinheiro, né? Por quê? Porque o dinheiro dispensa avaliação, dispensa um leilão judicial. O trabalho é bem menos, porque se eu penhoro, por exemplo, um imóvel, ele tem que ser avaliado, tem que ser levado a uma expropriação, pensa num leilão judicial, tudo isso leva tempo, é custoso, e a finalidade é a obtenção de dinheiro. Então, se a pessoa já tem dinheiro, então é preferencial, né? Tudo isso tem uma ordem de preferência, porém não é absoluta, né? O juiz, analisando o caso concreto, ponderando o princípio da menor onerosidade ao devedor. Lembra do artigo 805, que eu sempre estou batendo nessa tecla? O artigo 805 diz: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Então, se há mais de um bem e um deles é preferencial, mas vai causar um dano maior, e for demonstrado isso motivadamente pelo executado, o juiz poderá conceder a substituição. Ora, o parágrafo único do artigo 805 diz: ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, efetua uma penhora de um determinado bem e ele diz que vai causar um dano para ele e explica por quê. Mas ele tem que oferecer, então, um outro bem, ainda que esse outro bem esteja na ordem de preferência que na fila, mas não está anterior àquele que já foi penhorado, certo? Mas o parágrafo 1º do artigo 835, ele traz uma ressalva que é uma discussão doutrinária sobre isso. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja, o caput do artigo 835 fala que é preferencial. O parágrafo 1º diz que o dinheiro é prioritário. Essa palavra prioritária, ela nos dá a entender que é absoluto. O dinheiro é absoluto, então não tem discussão. E diz que nas demais hipóteses, né, semovente, carro, título da dívida pública, ações, cotas, isso aí pode ser alterado pelo juiz de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Mas há discussões sobre isso, né? E tem uma súmula do STJ que diz que não é absoluta essa regra
do dinheiro ser prioritário, então há que se discutir. Lembra que eu dei um exemplo para vocês sobre a ponderação, né, de princípios na execução, que diz que eu dei o exemplo seguinte, que piorou o dinheiro de uma empresa e ele demonstra que aquele dinheiro que foi penhorado é para o pagamento dos funcionários, da folha de pagamento. E aí ele oferece um terreno bem avaliado, central, na cidade, cujo valor é suficiente para saldar a dívida, e ele motiva. O juiz vai dizer, não, o dinheiro é preferencial, acabou. Não, nesse caso ele vai ponderar. Ele vai dizer que de acordo com o artigo 805, é menos gravoso, considerando que a folha de pagamento é pagamento de famílias, é salário, né? Então eu entendo que nesse caso, sendo bem motivado, o juiz tem a autoridade para fazer essa modificação. Mas há discussões sobre esse caso, tá? Então, nossa aula hoje para por aqui, né? Deu 30 minutos, e na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre as espécies de penhora, sobre avaliação, sobre a discussão de substituição, de reforço e redução de penhora. Fiquem com Deus e bons estudos!